Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Neste episódio, nós vamos continuar a falar do Tarzan, um herói seminal das histórias em quadrinhos, com uma história de vida completa e consistente que jogou a fantasia para um outro nível e, assim, influenciou tudo que se fez nos quadrinhos a partir de então. Mas veja que o Tarzan, já crescido e vivendo entre os macacos, ele está um dia explorando a selva e vê uma coisa que de imediato chama a sua atenção. É uma cabana de madeira. Essa descoberta ativa a sua curiosidade e ele decide explorar aquele lugar misterioso. E essa cabana era o lugar onde ele tinha vivido com seus pais, onde ele havia, enfim, nascido. Dentro da cabana, ele encontra muitos objetos e livros que pertenciam a seus pais falecidos. Graças aos livros infantis que seus pais trouxeram para lhe ensinar o inglês, ele gradualmente começa a aprender a língua sozinho. E ele encontra um item precioso na cabana, que é uma faca que pertencia a seu pai, e graças a esse artefato, ele consegue se tornar um caçador habilidoso e poderoso. Com isso, todos os macacos da sua tribo passam a ter medo da sua arma poderosa, já que agora ele é capaz de matar e sua grande destreza permite que ele se torne o rei dos macacos. O romance de Burroughs, então, dá um novo salto para o futuro e o Tarzan agora está com 25 anos. De novo, acontece outro motim num navio que coloca na selva 5 pessoas. Uma delas é Jane Porter, e assim que Tarzan põe os olhos nela, imediatamente se apaixona. Após uma série de aventuras, Jane também se interessa por ele, mas eles se separam, porque o Tarzan é um herói muito ocupado e tem que resgatar outro homem branco, que é o Tenente D'Arnot, dos canibais que povoam aquela selva africana. D'Arnot é membro da tripulação de outro navio que chegou para resgatar Jane e ele acaba ensinando Tarzan a falar francês. Bem no final desse primeiro livro, o Tarzan vai para a Europa, graças também à ajuda do tenente, para tentar encontrar sua amada Jane. Mas uma vez que ele chegou lá, ele descobre que ela vai se casar com um sujeito chamado Clayton, que mais tarde ele descobre ser seu primo. Uma vez de volta à civilização, o Tarzan descobre também que ele tem origens nobres. Ele, na verdade, é o herdeiro e o único herdeiro de Lord Greystoke. E aí, não apenas as origens de Tarzan são diferentes do que ele imaginava, mas também a civilização, nesse caso, diferia totalmente do ambiente da África em que ele cresceu. Mas aqui, vale a pena destacar que Burroughs retratava a África não como um lugar real, mas como uma construção imaginária, um lugar fantástico, congelado no tempo em que os primeiros seres humanos apareceram na Terra. E era também um lugar onde o homem branco poderia provar sua masculinidade superior, revivendo a vida primitiva e masculina de seus ancestrais mais distantes. A África acaba se tornando apenas o palco onde acontece a luta entre o homem e a natureza, com a vitória do homem branco no final. Nesse palco, a paisagem é cheia de perigos e uma pessoa comum não é capaz de andar sem riscos na floresta impenetrável. Burroughs deixa claro em suas aventuras que a selva feroz não é um bom lugar para uma pessoa desprotegida. A selva é uma paisagem hostil, onde a vegetação e as árvores centenárias impedem a visibilidade, é escura, impenetrável e misteriosa. E o Tarzan, em suas muitas andanças pela selva, descobre que ela guarda sociedades secretas, civilizações perdidas e animais perigosos e astutos. A selva aqui é uma espécie de espaço primordial que permanece inalterado desde a criação do mundo. A selva transmite essa sensação de extrema impenetrabilidade. Todos os exploradores, soldados militares e grupos de caça falharam todas as vezes que tentaram entrar. E olha, não é fácil para europeus ou americanos penetrar naquele território, nem se usarem um guia local. Porque até os nativos se perdem ou fogem em terror supersticioso diante dos horrores desse lugar assustador. Os muitos perigos que estão escondidos, como a ameaça de ser atacado por animais selvagens, ser capturado por canibais, sofrer de febres da selva ou morrer de fome, são todos elementos perfeitos que proporcionam as emoções da aventura. Em suas aventuras na selva, o Tarzan está sempre expondo a sua masculinidade enquanto resgata a mocinha em perigo e derrota as criaturas horripilantes que povoam a selva. E ele faz tudo isso heroicamente, confiando em sua força e inteligência superiores.
Uma outra característica original dessas aventuras criadas por Burroughs e levada para os quadrinhos é a capacidade de falar algum tipo de linguagem rudimentar que os macacos têm, que é algo semelhante à humana, apenas mais primitiva e animalesca. Krieg-Ha Bandolo é o grito de guerra de Tarzan na língua Mangani, a língua usada pela espécie de grandes macacos que o criou. A tradução aproximada seria alguma coisa como "cuidado, senão te mato". Mas acabou virando o nome de um disco do Raul Seixas. Além disso, os macacos são socialmente organizados e governados por um sistema de governo monárquico que tenta colocar as coisas em ordem entre os membros da tribo. Nós podemos dizer aqui que eles se assemelham muito a algum tipo de sociedade aborígene, porque eles também têm uma espécie de cerimônia religiosa chamada de Dum-Dum, na qual eles se movem como se estivessem dançando e usando algum tipo de tambor ritualístico. Outra coisa digna de nota é que Burroughs, absurdamente, decidiu retratar a tribo dos macacos de uma maneira muito melhor do que a tribo de canibais, que sempre está pronta para cozinhar algum explorador. E veja, os macacos são primitivos, mas são nobres e aderem a um certo código de civilização baseado no respeito às regras. Os nativos, ao contrário, são sempre covardes, estúpidos e supersticiosos. Eles não evoluíram em contraste com o resto do mundo civilizado branco e são ainda mais atrasados do que os macacos, que afinal são animais. Burroughs atribui muitos papéis diferentes ao seu herói principal. O Tarzan é o rei da tribo dos macacos, o senhor da selva, ele é um caçador poderoso e habilidoso, ele explora a selva e vive muitas aventuras em território desconhecido e inexplorado. E, no entanto, ele pode ser e fazer tudo isso porque sempre pode contar com sua capacidade de ler situações e dominar o ambiente que o cerca. Depois de tantos anos vivendo na natureza, ele é capaz de ler e interpretar perfeitamente todas as faixas na densa floresta da selva. Ele é a encarnação da inteligência e da fisicalidade perfeita. Ele encarna a força ideal que um homem poderia alcançar e ele poderia ser definido como uma espécie de deus da floresta. Ele é incrivelmente engenhoso, corajoso, mas ao mesmo tempo cavalheiresco. Ele segue seu código moral pessoal e ao mesmo tempo é sempre movido pela paixão pela descoberta e pela aventura. Todas essas qualidades positivas que ele incorpora são uma espécie de dispositivo que Burroughs usa para expressar o potencial do homem branco para a perfeição e para dominar as outras raças. Na verdade, suas proezas não vêm exclusivamente da sua criação animal, mas principalmente da sua herança nobre. A combinação desses dois elementos fundamentais fazem do Tarzan um homem perfeito, e Burroughs faz disso um atributo racial. Só porque Tarzan tem origem anglo-saxônica, virtuosa, ele é capaz de desenvolver suas habilidades primitivas. Se ele pertencesse a outra raça, isso não teria sido possível. Basta olhar para os nativos criados por ele. Eles cresceram em um ambiente selvagem e hostil que deveria torná-los extremamente poderosos, mas como não possuem nenhum tipo de origem nobre, são meros canibais bárbaros, estúpidos e supersticiosos. Eles não se adaptaram ao ambiente em que estão, como Tarzan o fez, e têm medo de qualquer som ou ruído estranho. Eles têm poucas chances de sobreviver por causa do seu atraso e pela ausência de uma herança nobre. Veja que estamos falando de sangue nobre como a fonte primária que permite ao Tarzan se tornar o que ele de fato é. Não estamos falando sobre os benefícios da civilização. Na verdade, civilização aqui tem o efeito oposto sobre os homens, tornando-os fracos e muito afeminados para sobreviver em ambientes hostis. Civilização demais enfraquece o corpo e a mente, como visto nos personagens do pai de Jane, o professor Porter, e seu assistente, que simplesmente não se dão conta dos perigos da selva. Olha, a violência é outra parte fundamental da formação de Tarzan. Desde a sua infância, ele sempre foi exposto e experimentou a violência animal na selva. Aqui, perpetuar a violência é algo fundamental se quisermos sobreviver nesse ambiente hostil. Veja, por exemplo, que aos 10 anos de idade, Tarzan teve que superar um gigante gorila apenas com a ajuda da sua faquinha. E parece que a violência pertence apenas ao reino masculino.
Quando as mulheres do livro tentam agir violentamente, elas acabam perdendo a cabeça ou desmaiam. E olha, de fato, quando Alice, a mãe de Tarzan, tenta atirar em um gorila para defender seu filho recém-nascido, ela fica tão apavorada que perde a cabeça, e é isso justamente que a leva à morte. Da mesma forma, quando Jane, numa determinada aventura, atira numa leoa que estava atacando, ela imediatamente desmaia. E aí, a violência é um atributo exclusivamente masculino e só os homens podem suportar as consequências dos atos violentos. Mas veja que nos estendemos novamente falando sobre o Tarzan, e de modo que será preciso mais um episódio para que nós possamos falar sobre a vida do Tarzan no mundo das histórias em quadrinhos. Então até lá! Come, stop your crying, it'll be all right. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now